Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos lá para mais uma dica do seu professor Sionil. Pois é, tivemos agora um novo regimento do Tribunal de Contas da União. Só que não. Hashtag SQN. Na verdade, tivemos uma alteração extremamente pontual em algumas das disposições do regimento interno e, por serem disposições novas, obviamente serão objeto dos próximos certames. Na verdade, do próximo certame. Temos uma ideia aí de que no segundo semestre haverá concurso para ingresso aos quadros no funcionalismo do Tribunal de Contas da União. Basicamente se alterou, e aí profundamente, o artigo 112 do regimento interno. Agora, no ano de 2019, vamos fazer a leitura, passo a passo, da disposição que foi alterada e sinalizando, caso a caso, o que foi objeto de modificação. Diz o caput, o comando, a cabeça do artigo 112. Em qualquer fase da deliberação, quando um dos julgadores não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto, poderá pedir vista dos autos em mesa ou na forma regimental, passando a atuar, neste caso, como revisor. Então, na redação antiga dizia-se que em qualquer fase da discussão, hoje, tanto os ministros, como os ministros substitutos, como também o Ministério Público, podem solicitar vista a qualquer momento da deliberação. Perfeito? Essa é a primeira mudança e, diga-se passagem, substancial. Prima-se pelo princípio da celeridade processual. Trata-se de vista em mesa, o julgamento, parágrafo 1º, tratando-se de vista em mesa, o julgamento dar-se-á na mesma sessão. Tão logo o julgador que a requereu se declare habilitado a votar. O que é a vista em mesa? Existem dois tipos de vista, a vista em mesa e a vista regimental. A vista em mesa, ela é feita em mesa. Como assim, professor? Feita em mesa, durante a sessão. Então é só dar uma olhadinha. Vai lá o ministro, ele pede, o relator, eu quero dar uma olhadinha no processo, posso dar uma olhada? Eu estou em dúvida, ou não concordo com o seu voto, quero apresentar um voto discordante, um parecer divergente. Perfeito. Então, durante a sessão, o ministro pode ter acesso na mesa, vai lá, pega o processo e dá uma olhadinha. Nesse momento, ele, encontrando-se habilitado, vai votar durante a mesma sessão. Perfeito? Parágrafo 2º. Tratando-se de vista na forma regimental, e aí você vai ter que fazer a leitura do artigo 163 do regimento interno, o julgamento ficará adiado pelo prazo improrrogável de até 20 dias. Respira. Questão de prova. Ficará suspenso até o máximo de 20 dias, após o qual o processo será automaticamente incluído na pauta para julgamento. Só que o parágrafo 3º traz uma exceção, ou seja, é improrrogável? Que redação horrorosa! Ele é improrrogável não fosse o parágrafo 3º. Olha o que nos diz, que nos revela o parágrafo 3º. Excepcionalmente, dependendo da natureza e da complexidade da matéria, poderá o órgão colegiado, leia-se o plenário ou a Câmara, são duas câmaras, uma das duas, a pedido de qualquer julgador, fixar um prazo distinto para a reinclusão na pauta, que não poderá ser superior a 60 dias. Então, é máximo de 20 improrrogável? Não é máximo de 20, porque a depender da complexidade da matéria, pode ser permitida uma dilação de prazo em até 60 dias. Parágrafo 4º. Vamos agora até o parágrafo 4º, diz assim: faculta-se ao representante do Ministério Público também pedir vista em qualquer processo, só que até o final da fase de discussão, pelo prazo máximo de 20 dias, nos termos deste artigo. Então é válido para o Ministério Público o prazo improrrogável de 20 dias. Perfeito? Então ele vai lá, pede vista do processo e pode ficar com o processo fica suspenso em no máximo 20 dias. Lembrando que o pedido de vista do Ministério Público é até o momento da discussão. Passada essa fase, por uma questão de celeridade processual, o Ministério Público não pode mais pedir vista. Parágrafo 5º. Requerida a vista por um dos julgadores, o presidente do órgão julgador, plenário ou Câmara, na respectiva sessão, determinará a disponibilização eletrônica da integralidade dos autos até o término do julgamento, implicando a franquia de vista
coletiva para todos os integrantes do colegiado. Essa disposição, por acaso, é uma das mais inteligentes até hoje instituídas no regimento interno. O que acontece? Nós sabemos que hoje os processos que correm no Tribunal de Contas da União são processos eletrônicos. Então, o que acontecia? O ministro vai lá, pede vista, aí ele retorna em 20 dias com o processo. Aí um segundo ministro pede vista, aí mais 20 dias. Aí um terceiro ministro, quarto ministro, quinto ministro. Ou seja, o processo nunca vai ser julgado, porque fica sendo retirado de pauta para pedido de vista. Acabou isso. Ou seja, essa forma de dilatória, protelatória, ofensiva à celeridade processual, acabou. Então, uma vez solicitada a vista por um dos ministros, o relator, está aqui, ó, integralidade até o término, o presidente do órgão julgador vai disponibilizar eletronicamente para todo mundo. Então qualquer ministro pode ter vista. Inclusive, vem o parágrafo 6 que nos revela, fica vedada a concessão de mais de um pedido de vista no mesmo processo, na mesma fase processual. Exatamente para se dar aplicabilidade, a celeridade, a racionalidade administrativa, processual. Ou seja, você pede vista, eu disponibilizo para todos, no momento subsequente ninguém mais vai poder pedir vista. Ótimo, ótima disposição e com certeza objeto do nosso próximo certame. Parágrafo 7º. Quando houver pedido de vista, qualquer julgador poderá antecipar seu voto, desde que se declare esclarecido e habilitado para fazê-lo. Lógico. Na hipótese do parágrafo 2º, apregoado o julgamento do processo, se aquele que o fez pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar e não houver quórum, o presidente do órgão convocará ministro substituto para proferir o voto na forma estabelecida nesse regimento. Então, se o ministro não está habilitado, a julgar, a gente pega e entra aí o ministro substituto. O auditor, não é auditor de controle externo, aquele auditor que faz concurso público, podendo substituir, em termos de garantias e impedimentos, o ministro do TCU, chamado vulgarmente de ministro substituto. A Constituição fala auditor, mas o regimento o nomina de ministro substituto. Parágrafo 10. Parágrafo 9º. Voltado o processo à pauta para apreciação e julgamento, caberá ao presidente do órgão julgador apresentar um breve resumo do curso do debate até então procedido. Passando a palavra ao relator, que apresentará novamente a matéria, podendo falar em seguida o revisor e os demais membros do colegiado e o representante do Ministério Público. Surgiu aí, e aí você que já estuda para a área de controle sabe a palavra revisor. Quem é o revisor? O revisor é aquele ministro que eventualmente pediu vista e vai preparar um voto diferente. Inclusive ele vai virar ministro redator. Ele pode ser o redator do voto quando ele vence. Então teremos o relator, aquele que assume uma luz, uma unidade jurisdicionada. Teremos o revisor, que é o ministro que não concorda com o voto inicial. E ele, sendo vencedor, ele vai virar o redator do voto final. Então são conceitos que não se confundem, Relator, revisor e redator. Parágrafo 10. Reiniciado o julgamento, qualquer dos jogadores, dependendo da natureza e da complexidade da matéria, poderá solicitar a transferência do processo para a pauta da sessão seguinte uma única vez, ou invocar a aplicação do disposto no parágrafo 3º. E o parágrafo 3º, salvo engano, é aquele que fala da prorrogação em até 60 dias. Eu posso, por conta da complexidade, chegar a uma suspensão do processo em até 60 dias. Parágrafo 11. Se o revisor deixar de proferir seu voto, ou, por qualquer motivo, não puder comparecer à sessão, será considerado desistente do pedido de vista anteriormente formulado, salvo, neste último caso, se houver prévia justificação dirigida ao presidente do órgão. É mais ou menos que óbvio. Parágrafo 12. Na hipótese referida no parágrafo anterior, acolhida pelo órgão julgador a justificação da apresentação, o presidente adiará o julgamento até a primeira sessão em que o revisor estiver presente, procedendo-se à publicação na pauta correspondente. Ele não pode comparecer para pegar e declarar o seu voto. Então ele pede a suspensão, ele pede, aguarda mais um pouquinho aí que eu vou voltar,
E aí a justificação dele é aceita pelo presidente, então se aguarda uma próxima sessão. Parágrafo 13. Se o relator não puder comparecer à sessão em que o julgamento for retomado, o processo será automaticamente incluído na pauta da primeira sessão que ele estiver presente. Parágrafo 14. Na ocorrência de afastamento definitivo do relator, sem que tenha proferido seu voto, ele se aposentou. Por exemplo, ele faleceu. A matéria será apresentada pelo ministro que o suceder. Que o suceder é o que suceder na forma do texto constitucional, gente. Então haverá uma indicação ou pelo presidente ou pelo Congresso Nacional, a depender da origem desse ministro relator. Então, se esse ministro relator é da carreira do Ministério Público junto ao TCU, caberá ao presidente da República indicar a partir de uma lista que é encaminhada pelo próprio tribunal ao presidente da República, depois de uma sabatina pelo Senado Federal. Então é um procedimento complexo, é um ato complexo, apresentado pelo ministro que o suceder ou na persistência da vacância. Então pode ser um processo que demora. É um processo de escolha de um novo ministro para o Tribunal de Contas da União, pode ser demorado. Então diz, na persistência da vacância, por ministro substituto convocado para substituí-lo. E se o afastamento do relator se der após proferido seu voto, pelo ministro revisor. A ideia realmente é dar celeridade processual. Eu não vou ficar aguardando esse processo de escolha tanto tempo, não. Até porque existem ministros substitutos que podem fazer, às vezes, do ministro relator. Né? Parágrafo 15. Em caso de pedido de vista formulado por ministro substituto, caberá a este votar no lugar do ministro substituído, mesmo que cessada a convocação. Extremamente lógica essa disposição. Em caso de pedido de vista formalizado por ministro substituto convocado. Então, vamos imaginar que tem lá um ministro, ele estava de férias, aí entrou um ministro substituto e durante uma determinada sessão o ministro substituto vai e solicita a vista do processo. Ele leva o processo para o seu gabinete e dentro do seu gabinete ele prepara um voto, não na qualidade de ministro substituto, na qualidade de ministro mesmo. Né? Então ele prepara um voto. Caberá a este votar no lugar do ministro substituído. Aí o ministro titular voltou de férias. Ele não vai julgar, até porque ele não participou da elaboração desse voto. Né? Então ele teria que retomar toda a leitura da matéria, o que demandaria uma reanálise, o que romperia aqui, de certa forma, com essa desejada celeridade processual. E a última disposição do artigo 112 nos revela assim: ao se dar prosseguimento à votação, serão computados os votos já proferidos pelos ministros ou ministros substitutos convocados, até porque o ministro substituto ele não vota, a não ser quando convocado. Então a disposição está perfeita. Ainda que não compareçam, não mais componham o órgão julgador ou hajam deixado o exercício do cargo. Então essa disposição 112 foi a principal, né, trazendo aí importantes alterações, como o pedido de vista em qualquer fase da deliberação, o prazo improrrogável de 20 dias, a não ser com relação à complexidade, que pode chegar a 60 dias. E aí nós temos aqui uma outra alteração. Lá no artigo 120, foram duas praticamente, basicamente em termos de conteúdo, em termos de cobrança em concurso público. A segunda foi no 120. Eu faço a leitura de como era e de como é. Como era? A votação também será suspensa quando for sugerida a alteração na minuta do acórdão, acolhida pelo relator, até a leitura de sua redação final. A votação também será suspensa quando sugerida a alteração na minuta do acórdão, acolhida pelo relator, até a leitura de sua redação final. O que acontece? Vai lá, vamos pensar no pedido de vista em mesa. Né? A reforma regimental, artigo 63, a partir do artigo 63, e em mesa. Em mesa está sendo deliberada a matéria, aí um dos ministros pede a palavra ao ministro relator e requer dar uma olhada no processo. Vem cá, eu quero dar uma olhada no processo e quero também sugerir uma modificação redacional, uma simples alteração formal no voto. Pode acontecer. Pode acontecer de um dos ministros querer aperfeiçoar a redação do voto. E o relator concordar com isso. Então, façamos a leitura da nova redação.
A votação será suspensa quando for sugerida alteração na minuta do acórdão. Então, um dos ministros, ele não discorda do voto. Ele concorda com o voto, mas ele não concorda com a redação. Ele acha que ela pode ser aperfeiçoada. Nesse caso, a votação será suspensa quando for sugerida alteração na minuta do acórdão, acolhida pelo relator, até a leitura de sua redação final. Até aqui não mudou nada. Agora vem a parte que mudou, que deverá ser realizada até o término da sessão de julgamento. Ou seja, suspende-se a votação, mas eu não fico aguardando a sessão seguinte para se proferir o voto final. Essa, uma vez acatada a alteração redacional pelo relator, o julgamento vai ser feito na mesma sessão de julgamento. E é uma bobeira. Envie de esforços, está lá, o acordo vem dizendo, envie de esforços no sentido de se cumprir o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei de Licitações e Contratos. Senhor ministro, relator, eu gostaria de alterar e colocasse no lugar de envie de esforços, cumpra o parágrafo 3º do artigo 23, no sentido de que é uma determinação, não é uma simples recomendação, deixar uma coisa mais coercitiva, mais obrigatória, demonstrando que realmente é uma determinação e deve ser cumprida, sob pena, inclusive, de aplicação de multa no caso de reiterado descumprimento de determinação do tribunal. Aí o relator, beleza, eu concordo, ótimo, isso vai gerar uma alteração no voto, na minuta do acórdão, mas vai ser objeto de correção na mesma sessão de julgamento, mais uma vez, primando-se pela celeridade processual. Então perceba que essa alteração foi extremamente pontual, vai ser objeto de prova, então você pode esquecer o seu nome, pode esquecer o seu sobrenome, mas não se esqueça de fazer a leitura pelo menos 2 vezes antes do dia da prova, do artigo 112 e do artigo 120 do Regimento Interno do TCU. Gostaria de agradecer aqui a todos por fazerem parte aqui do YouTube. Fiquem com Deus e uma ótima semana de estudos a todos.